Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa casa. O meu nome é Eliane e hoje a gente vai falar a respeito da fluidificação das águas. Tá? Então, a gente sabe que a água é um elemento fundamental para a existência da vida aqui na Terra. Segundo o Emmanuel, ele nos diz assim: a água é dos corpos o mais simples e receptivo da Terra. É como que a base pura, em que a medicação do céu pode ser impressa, através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos humanos. Bom, simples e receptivo significa que ela tem o poder de receber propriedades curativas, como aquelas que são trazidas pela espiritualidade na hora da magnetização desse elemento. A gente também sabe que a origem da vida no planeta Terra, ele ocorreu primeiro na água, né? Que tem uma formação química que a gente conhece, né? 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Bom, em um primeiro momento surgiram aqueles seres vivos mais primitivos, tais como bactérias, algas, micro-organismos. Isso há cerca de 3,5 bilhões de anos. E aproximadamente, somente há 4 milhões de anos, surgiram os nossos ancestrais, os ancestrais dos seres humanos, né? Então, a gente sabe que a estrutura dos seres vivos é composta de água. Cerca de 70% a 85% dos seres vivos têm essa composição em seu organismo. Tem uma pesquisa que foi efetuada num instituto que chama Future Sciences, e ele diz que o organismo humano ele é constituído por mais de 70% de água. Isso quer dizer o seguinte, que o nosso cérebro ele contém 76% na sua formação de água, os nossos pulmões 78%, os nossos rins 60%, o sangue 79%, e os músculos 83%. Então, se a gente for analisar, né, esses dados, dá para que possamos entender o quanto é importante quando você fluidifica uma água, o quanto o nosso organismo, né, se torna receptivo a esse ingrediente, a esse material. Então, a gente sempre lembra, né, que temos que tomar no mínimo 2 litros de água por dia, né, porque os rins eles filtram de 120 a 150 litros de sangue por dia. E toda essa filtragem, ela resulta no máximo em 1 ou 2 litros de urina, né? Bom, e a palavra fluido, de onde veio? Ela indica algo que corre como um líquido ou que ocorre de forma fácil e espontânea. Então, refere-se ainda à aura ou influência de um ser que pode ter ou exercer, né, essa capacidade. Então, se a gente juntar, né, a importância da água com a determinação ou o que é discorrido com relação a fluido, nós vamos encontrar o que na água fluidificada? É uma água comum, né? Só que ela tem um grande poder, ela foi acrescida de fluidos curadores. Então, água fluidificada ou água magnetizada é uma água que recebeu energias revitalizadoras por intermédios dos bons espíritos. Essa água ela terá uma alteração a seu nível molecular, agregando elementos que podem trazer àqueles que ingerem recursos de reequilíbrio físico e também o reequilíbrio no corpo perispiritual. Essa é a água fluidificada que a gente toma no centro espírita, ou que a gente também pode fluidificar nas nossas casas, né? Nos nossos lares. Bem, o André Luiz ele complementa essa informação num diálogo que ele tem com o instrutor Aulus. E ele diz assim, olha, por intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar. Então, a gente já vem com algumas
dificuldades, né, no nosso perispírito, né, ou que se manifestam através do nosso corpo físico. Não que vá ser curado ou que sejam curados, né, todas as enfermidades, mas elas podem ser aliviadas, elas podem fazer com que nós tenhamos assim mais facilidade em aceitá-las, né, e mesmo tendo assim mais qualidade de vida quando você ingere esse tipo de alimento, até considerado como um alimento, né, o tipo de medicamento. Quem que é esse instrutor Aulus? Ele é alguém que era um estudioso de fenômenos do magnetismo, quando ele era encarnado aqui no século XIX. Então ele acompanhou todo o processo de quando foi instaurado, né, de quando foram publicados, quando tiveram as primeiras publicações a respeito do espiritismo. E agora, como desencarnado, ele continua trabalhando na mediunidade, auxiliando o contato entre os dois planos, né? E socorrendo aqueles que são necessitados e que são atendidos em tais sessões. E no livro dos médiuns, o Kardec explica: fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade, né? Então vejam como a gente pode interferir nessa fluidificação. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por um outro espírito. Ele opera a transmutação por meio do fluido magnético. Então ele disse o seguinte, né, que a assistência espiritual quase sempre está presente no momento da magnetização da água. E a gente vai ver que tem algumas diferenças, né, que ocorrem nesse processo. Por exemplo, a água fluidificada, ela expande os átomos físicos, ocasionando a entrada de átomos espirituais, ainda desconhecidos e que servem para ajudar na cura. Então, quando a gente pensa na composição da água H2O, né, a gente vê aí, né, três átomos, né? E quando você pensa na água fluidificada, ela está expandida, né? Então ela tem muito mais elementos que são os elementos espirituais que vão compor aquela água. Então, como tinha dito, né, o Emmanuel, se o processo ele é invisível aos olhos, como é que a gente sabe que ela pode nos fortalecer, nos melhorar, nos trazer mais condições? É justamente porque a gente tem a confiança e a fé de quem a utiliza, ou do paciente, que são as partes essenciais para que o tratamento alcance o efeito desejado, tá? Quando estamos descrentes, estamos colocando como se fosse uma barreira, um empecilho para a nossa cura. A água ela é um ótimo condutor de força magnética e ela vai absorver os fluidos sobre ela projetados, conservando-os e transmitirá ao organismo do doente quando ela for ingerida. Tem um doutor, né, ele é médico, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, muitas pessoas até o conhecem, né, já devem ter assistido algumas palestras dele. Ele trabalha na Universidade do Espírito de São Paulo. E ele fez uma experiência que foi a seguinte: ele pegou galões de água e encaminhou para a Universidade de São Paulo e pediu para que fossem analisadas essas águas. Então eles fizeram análise e perceberam, né, que os galões eles continham o mesmo elemento, né, não tinha nenhuma diferença. Aí ele trouxe esses galões, né, e junto com um grupo de médiuns, né, solicitando a mediunidade ostensiva, eles fizeram a fluidificação dessas águas. Então eles fizeram fluidificação de metade das águas e da outra metade não. E eles mandaram para a Sabesp lá, que é a Companhia de Águas e Saneamento de São Paulo. O resultado foi o seguinte, olha, a água que tinha sido magnetizada, ela apresentou menor condutividade elétrica. A condutividade, ela indica que é a facilidade com a qual o material é capaz de conduzir a corrente elétrica. Quanto maior, mais dissipação da energia. E quanto menor, mais retenção da energia.
Então, havendo menor condutividade elétrica, os elementos magnéticos ficam mais facilmente retidos naquela água. E isso quer dizer que, com a diminuição da condutividade elétrica, aumentou a capacidade da água de reter energias magnéticas, né? Dessa forma, a água pode ser impregnada de elemento espiritual de cunho magnético que irá ser absorvido pelo organismo da pessoa. Tem uns testes de pH que foram realizados antes e depois da fluidificação da água, e o resultado também foi o seguinte: a propriedade físico-química pH muda após o processo de magnetização feita pelo grupo de médiuns, nesse caso, dessas casas espíritas, né, que colaboraram na pesquisa. Tá? Nessa pesquisa, utilizou-se a ação de um ambiente preparado, de médiuns preparados, que tivessem conhecimento, né, da espiritualidade. Mas vejam só o que o Kardec escreveu na Revista Espírita de julho de 1867. Ele se referiu a esse processo, o processo de magnetização, da seguinte maneira: as pessoas não diplomadas, ou seja, né, as pessoas que não tinham esse conhecimento, que tratam os doentes pelo magnetismo, que já era utilizado na época, né, pela água magnetizada, que não é senão a dissolução do fluido magnético. Né? Então, toda essa pesquisa ela veio ao encontro daquilo que o Kardec já tinha concluído em julho de 1867. Tá? Mais uma prova de que os espíritos eles têm um interesse genuíno por nós, pela melhora física dos homens, e, quando possível, eles oferecem, né, concursos diretos para recuperação e, consequentemente, pela melhoria de cada um de nós. Sendo a água uma substância altamente receptiva, fica fácil concluir que se torna a água um excelente elemento para que se deposite os bons fluidos, emanados por um encarnado que, por meio de sua fé e vontade, convida os bons espíritos a também depositarem o precioso líquido, as substâncias que possibilitarão o auxílio ao necessitado. Então, a água fluidificada é uma ferramenta de cura, de alívio de dores e promoção de uma melhor qualidade de vida aos encarnados. E como a água fluidificada recebe esses fluidos? De que maneira? Pode ser uma fluidificação magnética, que é aquela em que os fluidos medicamentosos eles são adicionados à água por ação magnética de um encarnado, que coloca suas mãos sobre o recipiente da água e projeta seus próprios fluidos para ela. Ela pode ser uma fluidificação espiritual, que é aquela que normalmente se utiliza nas casas espíritas, né? Por exemplo, a gente normalmente tem um local que você ou coloca a sua garrafinha de água, ou mesmo, né, a casa, quando não tinha, né, a gente não tinha ainda esse problema com relação à pandemia, eram colocados copinhos de água naquele balcão ali do fundo, né, e as pessoas, após o passe, passavam e tomavam essa água fluidificada. Tá? E também a gente, nessa fluidificação espiritual, não tem ação do encarnado, né? Só tem ação da espiritualidade. Tá? Mesmo assim, não sei se vocês se lembram, ou quem assistiu ao filme Nosso Lar, do André Luiz, né? Tem uma das vezes em que ele vai visitar a família dele, ele tem o segundo esposo lá da ex-mulher dele, né? Ele está muito mal, está muito doente e tal, e ao lado da cabeceira da cama tem um copo com água. E ele vai lá, né, o André Luiz, e fluidifica aquela água. Né? Então foi uma ação somente espiritual, não foi uma ação que tivesse um encarnado. Mas também tem a fluidificação mista, que é aquela modalidade de fluidificação onde se misturam os fluidos do indivíduo encarnado com os fluidos trazidos pelo espírito. Tá? Então, os recursos magnéticos eles são importantes para o equilíbrio físico e psicológico e serão transmitidos tanto pela espiritualidade como pelos encarnados. É muito importante a gente considerar
que, assim como o passe magnético, exige que o seu aplicador encarnado esteja em bom estado físico e psíquico. O mesmo cuidado deve ocorrer com relação à ingestão da água por parte do encarnado. Isso vai facilitar o processo de auxílio à cura, né? Então, de que maneira a gente deve estar preparado? Com pensamentos bons, edificantes, né? A gente entrar em sintonia com os bons espíritos, com o plano superior. Isso é fundamental para que a gente consiga realizar uma boa fluidificação dessa água, tá? Então, isso é fundamental também para qualquer ação de cunho magnético. Então, quando a pessoa adquire esse benefício, quando a pessoa adquire esse equilíbrio, mais facilmente ela vai receber os benefícios desses fluidos. E a água, como fluido curador, ela absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Ela não transporta somente os resíduos do corpo, mas também a expressão da nossa mente, nossas ansiedades, angústias, amarguras. Então, veja bem, se a gente está fluidificando uma água e está pensando, né, naquele cara que, né, brigou com a gente, ou a maneira como a gente foi tratado, foi desrespeitado, quer dizer, se você tiver com esses elementos negativos, vai ser muito difícil que a gente consiga, né, ter um bom resultado na fluidificação dessa água. Se a gente estiver num ambiente, né, o ambiente da nossa casa também, for um ambiente com pessoas que tenham pensamentos só voltados à negatividade, também vai dificultar nesse processo, tá? Então, o que os bons espíritos eles precisam, né? Que tipo de condições eles precisam? Então, dentro da casa espírita, as condições necessárias para a fluidificação desta água já estão aqui dispostas, né? Um ambiente equilibrado, onde as pessoas cultivam bons pensamentos, quando estão todos ali voltados para a ação no bem. Os recursos energéticos dispostos ali no ambiente são favoráveis. E a intervenção que será feita nesta água para que ela ganhe essas propriedades renovadoras tem que estar também no ambiente doméstico. Importante, né, para que essas condições de equilíbrio, de tranquilidade, possam estar ali presentes, para que a gente tenha uma alteração físico-química por meio desses fluidos e possam estar acontecendo ali. Então, não podemos pensar que a água será tão facilmente fluidificada num ambiente em que exista confusão, desarmonia, ou que até tenha pouca higiene mental. Aquelas pessoas que estão ali para que haja transformação desta água em remédio, o ambiente terá que ser favorável para esse trabalho acontecer. Mas aí a gente pensa assim, será que eu preciso ter um médium, né, na minha casa para poder fluidificar essa água? Não, né? A gente não tem essa necessidade. E também podemos nos lembrar daquilo que o próprio Kardec nos disse, né, que todos nós somos médiums. Tá? Por quê? Porque a gente sabe receber informações, né, dos espíritos e sabe filtrar essas informações, ou seja, agir sempre, né, naquilo que é o bem, naquilo que é esperado com relação à caridade, à bondade, né, e também ao equilíbrio físico e espiritual. Então, por exemplo, como é que a gente pode adquirir esse equilíbrio? É não dando espaço para esses tipos de pensamentos que nos trazem a negatividade. E, de repente, eu já estou, né, nessa situação, como é que eu faço? Né? Aí a gente lembra, porque as crianças ensinam muito para nós, né? Então aí você lembra o que acontece com uma criança, por exemplo, quando ela está brincando, ela cai, se machuca, né? Ou rala o joelhinho, né? Aí começa a chorar e quer atenção. Aí se você vai e traz o foco para aquela situação, aí ela vai ter mais elementos ainda para continuar, né, naquela situação. Ou seja, a mesma coisa que a gente. Quanto mais você dá passagem para um pensamento desarmônico, para um pensamento ruim, mais você vai ficar, né, preso a ele.
Então, como é que a gente tira a criança dessa situação? Ah, olha, você viu o balão no céu, você viu as estrelas, olha que bonito que está o sol, né? Quer dizer, você tira daquele foco e ela imediatamente esquece aquela situação e vai para uma situação mais agradável, aquilo que traga melhores resultados para ela, né? E a gente pode fazer isso, tá? Então, olha, durante o Evangelho no Lar, ao colocar a água para que ela seja fluidificada, já falei que não precisaria ter alguém com uma mediunidade mais aflorada, e sim alguém que soubesse receber e filtrar as interferências dos espíritos. Tá? Bom, uma outra coisa que acaba acontecendo muito, que as pessoas acabam perguntando, como é que eu acondiciono essa água fluidificada, ou a água que será fluidificada? Precisa ser um recipiente de vidro ou de plástico, né? Olha, a gente precisa tomar cuidado com o recipiente para que ele seja limpo, higienizado, né? Que a água seja de boa procedência, pode ser uma água mineral, pode ser uma água filtrada, né? Mas que ela possa permanecer naquele ambiente que vai ser consumida pela pessoa. Tem gente também que fala assim, quanto tempo eu tenho que ficar fluidificando a água, né? 3 minutos, 1 minuto, né? Então não existe na literatura espírita nada que diga o tempo que você tem que permanecer para fluidificar a água, tá? Agora, quanto tempo essa água vai durar depois que ela foi fluidificada? O ideal seria que a gente consumisse, né, num período mais breve. Porque o que acontece, né? De repente você deixa lá muito tempo aquela água, né, parada ali, ela pode criar algum micro-organismo, né? Ela pode acabar se estragando, né? Mas não pela ação da fluidificação, e sim pela ação da própria água. Agora, também tem algumas pessoas que pensam assim, então quer dizer que eu posso usar a água fluidificada a qualquer momento, né? Ela não tem uma contraindicação, você não vai tomar e ela vai fazer mal. Mas a gente também pode ser assim, muito obsessivo, né? Falar, eu vou fluidificar a água que eu vou fazer o almoço, eu vou fluidificar a água, né, que eu vou tá saindo lá de chuveiro, que eu vou tomar um banho, eu vou fluidificar a água. Quer dizer, não tem essa necessidade, tá? A gente, inclusive, deve até, né, utilizar em poucas quantidades, né? Não precisa, né, toda vez que eu for beber água, eu tenho que tomar água fluidificada. Não tem essa necessidade. Uma outra situação que também é importante a gente observar, que é exatamente a seguinte: às vezes a pessoa está fazendo um tratamento clínico, né? Ou um tratamento medicamentoso, e vai utilizar um fármaco com a água fluidificada. Pode, né? Até é uma ação conjunta, uma ação dos dois. O que não pode acontecer, por exemplo, a pessoa parar um tratamento clínico, um tratamento medicamentoso, ou mesmo, né, um tratamento que esteja realizando junto a um médico físico, e falar, então eu vou, né, me curar somente com os passes e com a água. Não, é sempre um trabalho conjunto, tá certo? Bom, agora a gente também pode chegar à conclusão de que a água sempre depende da mudança de atitude de quem a utiliza, né? Então, se a pessoa beber essa água fluidificada e continuar tendo pensamentos negativos, como rancor, raiva, é claro que essa água não vai apresentar, né, nenhum efeito. Tudo bem? Bom, e para finalizar, eu gostaria de trazer aqui uma informação, né? Tem um livro que chama Kybalion. Kybalion significa transmitir, tá? E ele tem lá todo um poema, e o final do poema diz assim: não deixes que apague essa divina chama. E o que significa isso? Sempre é importante, quando a gente tem uma informação, que a gente possa, né, seja uma boa informação, que a gente possa sempre transmiti-la ou sempre passar adiante. Isso vai ser um benefício para outras pessoas e vai ser um retorno,
para nós mesmos. Tá bom? Muito obrigada.